Estúdio, o senador Alessandro Vieira, do MDB, que mais uma vez está aqui na Cultura. Senador, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui na Cultura novamente. Bom, vamos falar sobre o Senado aprova a PEC que alivia contas dos municípios. Como é essa PEC? Que contas são essas dos municípios? A gente recebeu da parte da FAMES, né, que é a Organização dos Municípios aqui de Sergipe, e também da Confederação Nacional de Municípios, uma demanda muito grande por conta da pressão que é causada nos cofres públicos municipais pelas dívidas passadas, dívidas que geram precatórios e que geram parcelamentos da Previdência. Então, nós temos aproximadamente 3 mil municípios no Brasil com severas dificuldades para fazer sua gestão básica, saúde, educação, porque pagam contas do passado. Eu apresentei uma emenda dentro dessa PEC, construímos um acordo entre o governo e a oposição e o Senado aprovou uma nova forma de refinanciamento dessas dívidas que permita que os municípios paguem o que devem, mas ao mesmo tempo façam gestão, consigam fazer os investimentos básicos. Porque a gente tem que lembrar sempre que a função do Estado, a função do município, é atender o cidadão. Ele não pode ser inviabilizado financeiramente. Porque quando eu inviabilizo financeiramente, não é como uma empresa que pode fechar as portas. A prefeitura não pode fechar as portas, ela tem que atender o cidadão. Então, foi um trabalho muito bem feito, muito reconhecido nacionalmente, porque a tese e o texto vencedor foi nosso, construído com muito auxílio diretamente dos prefeitos. Isso tem sido reconhecido pelo Brasil afora e também aqui em Sergipe. Qual foi a emenda? O senhor fez uma emenda à PEC, não é? Isso, exatamente. A primeira versão do texto não atendia os municípios. E a gente fez uma nova versão completa, apresentamos como emenda plenário, que chama, tecnicamente, e o relator, o senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, e as lideranças do governo, após um processo longo de negociação, acabaram acatando, o ministro Fernando Haddad e sua equipe, e a gente pôde entregar isso e a gente espera que agora, nas próximas semanas, a Câmara dos Deputados também aprove, para que a gente possa promulgar e devolver essa saúde financeira para os municípios. Eu repito, você tem municípios que, por conta de erros do passado, de gestões anteriores, ficam inviabilizados, sem condição de atender coisas básicas. Nós temos hoje, em Aracaju, em Sergipe, desculpe, municípios que estão com fundo de participação bloqueado por conta de dívidas de gestões anteriores. Isso prejudica demais o cidadão. Seja no sertão, onde está faltando água, seja onde você tem um mau atendimento da parte de saúde. E quando você volta a ter uma saúde financeira, um fluxo de caixa, as pessoas voltam a ser atendidas, que é o nosso objetivo. Sem deixar de pagar o que deve, porque mesmo que o erro tenha sido do passado, a dívida tem que ser paga, mas paga de uma forma saudável. São 300 parcelas, né? Isso, ele abriu uma possibilidade de um refinanciamento em 300 parcelas. Se chegar ao final desse prazo, você não tiver quitado, você volta a ter um prazo de mais 60. E você estabeleceu também um teto daquilo que você pode descontar. Porque, para garantir o pagamento, porque a gente tem que cuidar dos dois interesses, o interesse da prefeitura e do cidadão, mas também daquele que tem uma dívida para receber, um crédito para receber da prefeitura. Então, tem um piso para desconto, um teto, desculpa, para desconto, para que você possa garantir um fluxo de pagamentos, né? E varia de acordo com o tamanho do município, o tamanho da dívida, de uma forma muito técnica, muito organizada, para que a gente possa ir quitando essas dívidas e, ao mesmo tempo, tendo serviço cada vez mais prestado com qualidade para o cidadão. Olha, tem gestores no passado, né, que agiam de uma maneira não muito responsável, né? E principalmente quando perdia a eleição, deixava para de outro partido que ia assumir a gestão, aí é que deixava dívida. E nisso aí não fala não nenhuma punição, esse tipo, se persistir esse tipo de comportamento de algum político? Você já tem punições previstas, né? Porque, vou dar um exemplo aqui de Sergipe, na cidade aqui em Sergipe, cidade de Capela, teve um prefeito que, ao final do mandato, depois da derrota do seu grupo, foi até o Banese e sacou, se não estou enganado, mais de R$1 milhão na conta. Saiu com dinheiro na mão, no último dia da gestão. Um cidadão que comete esse tipo de coisa, ele é passível de ser condenado, mas a nossa justiça é sempre muito lenta, essa é uma realidade. E nos últimos anos a gente tem um movimento muito grande dentro da cúpula do judiciário e, infelizmente, dentro do Congresso, para afrouxar essas legislações. A gente afrouxou a lei da improbidade ano passado, se não estou enganado, e isso fez com que vários políticos que tinham envolvimento com coisa errada voltassem a ter direitos. E agora a gente tem novamente, tem expectativa de votação, se não hoje, na próxima semana, de um novo projeto que afrouxa a lei da ficha limpa,
perdão de dívidas, né, também. Né? Teve agora a PEC aprovada que perdoa as dívidas dos partidos, né, que deu a maior anistia da história, contra meu voto. Novamente, eu fui voto contrário na comissão, no plenário. Mas as pessoas têm que ter muita atenção em quem votam. Porque quando você vota em alguém que tem o rabo preso, que tem processo, esse cidadão, muito provavelmente, quando senta na cadeira, vai advogar em causa própria. Vai fazer lei para resolver o problema dele, não do cidadão. E eu tenho assistido isso nesses últimos 6 anos lá no Senado. Aqueles que chegam lá carregando processos, a primeira coisa que fazem é tentar resolver esses processos. Isso é a coisa pessoal. E eu vi um senador falando essa semana, defendendo isso aí. Porque não é possível, o cidadão fica sem poder se eleger 8 até 20 anos, e agora tem que mudar por isso e por aquilo, né? E parece que a coisa vai, né? A gente tem feito um esforço grande para barrar esse tipo de legislação, mas você tem uma maioria organizada de pessoas que têm interesse. Então, esse projeto especificamente que afrouxa, que destrói a lei da ficha limpa, ele já vem com a autoria carimbada. É da autoria da deputada Dani Cunha, que é filha do Eduardo Cunha. Aquele Eduardo Cunha notório, que foi preso, que teve todas aquelas coisas todas. E esse tipo de lei, uma vez aprovada, do jeito que está hoje, eu apresentei várias emendas, porque eu voto contra, mas ao mesmo tempo eu tento reduzir o dano. Porque se eu não conseguir salvar tudo, pelo menos tentar salvar um pouco. Você imagina um cara como o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Ele tem condenações na faixa de 300 anos. Mas mesmo condenado a 300 anos, se essa lei passar, ele fica elegível daqui a pouquinho. Porque eu vou estabelecer um teto no máximo de 12 anos de inelegibilidade. Então, mesmo tendo uma condenação muito maior, ele vai poder se afastar. Então, é uma lei que prejudica, é uma lei que faz mal para o Brasil, e é fruto de escolhas que a gente faz na hora de votar que não são pensadas. Quando você vota em candidatos que claramente representam esquemas criminosos, que claramente trazem arrastados uma série de processos, de condenações, é claro que vai dar errado. Não tem como dar certo. E a gente tem novamente, agora nas eleições municipais e mais adiante nas eleições nacionais novamente, oportunidade de fazer uma escolha melhor, dentro do seu espectro ideológico. Eu sempre falo isso. Não me interessa se você é de esquerda ou de direita, me interessa se você é honesto, se você é capacitado, se você quer ajudar o cidadão. Porque quando a gente é honesto, a gente senta na mesa e resolve os problemas. Quando é desonesto, não tem conversa. Eu acho, senador, que está tendo uma evolução. Já foi pior essa situação no Brasil, não é? Eu acho que está tendo uma evolução. Não sei se é a renovação do eleitorado, mas nesse sentido aí a gente observa que já há uma luz verde sendo acesa lá no fim do túnel, né? A gente tem sempre que ter esperança, né? A gente tem dificuldades no Congresso. O falecido Ulisses Guimarães tinha uma frase que dizia: se você reclama desse Congresso, espere o próximo. Você vê como vai ser pior. E é uma frase que muitas vezes se confirmou. A gente sempre tem uma expectativa positiva. Eu acho que o nosso desafio é informar bem o cidadão. É garantir que ele tenha as informações. Hoje, com os problemas de redes sociais, com os problemas de estratégias de marketing muito agressivas, você, por muitas vezes, ilude o eleitor, né? Você engana o eleitor. E depois, quando ele descobre, já é tarde. Então, a imprensa séria, assim, trabalhos como o que vocês fazem aqui há tanto tempo, que trazem informação, sem sensacionalismo, que mostram dados, isso vai ajudando o cidadão a formar o seu convencimento. E a gente tem feito um trabalho grande aqui em Sergipe, fora, pelo Brasil afora, tentando viabilizar e estimular novas lideranças, para que as pessoas entendam os problemas graves da República são resolvidos pela política. Não adianta dizer que não gosta. Eu nunca gostei de política, nunca tive interesse em ser político. Fui entrar na política, eu tinha mais de 40 anos, delegado de polícia, já tinha perto de 18 anos de carreira. Mas eu entendi que as grandes decisões são tomadas pelos políticos. Então, se você não ocupar esse espaço com gente honesta, a gente nunca vai sair desse atoleiro que o Brasil vive. O Brasil é um país com potencial gigante. Você vê que com todos os problemas, com todas as dificuldades, ele continua crescendo, ainda que lentamente. Você vê as pessoas com coragem, empreendendo, tentando avançar nas suas vidas, cuidar das suas famílias. Mas sem a política qualificada, tudo isso fica muito difícil, muito lento. A gente tem que trabalhar para essa ocupação honesta da política, e a gente vem fazendo isso nesse tempo de trabalho e vai continuar fazendo. Essa PEC que alivia os municípios que estão em dívida, ela realmente vai ser aprovada agora, né? A nossa expectativa é que o Senado já aprovou, e se a Câmara aprovar nas próximas semanas, próximos meses,
já vira letra de lei, porque a PEC é promulgada pelo próprio Congresso. Agora, essa dívida é proveniente somente de questão previdenciária ou de outros tipos de dívidas aí? Você tem precatórios gerais, você tem... a gente segmentou, né? A gente trata da dívida previdenciária, que é talvez um volume maior, e dá para ela um regramento de parcelamento facilitado e que viabilize o pagamento. Isso foi feito em comum acordo com o governo federal, então não tem impacto de bomba fiscal, não tem irresponsabilidade de nenhuma das partes, foi resolvido. E o outro montante de dívidas, que são outras questões, muitas vezes trabalhistas, você faz uma pactuação com um teto. Diz, olha, vai pagar, tem que pagar. Mas tem que pagar com um limite mensal, porque eu não posso inviabilizar a gestão. Então, o entendimento que foi vencedor é esse. A prefeitura não é uma empresa comum, ela não pode fechar as portas, ela tem que atender. Eu não posso fechar o posto de saúde, eu não posso fechar a escola, não pagar a iluminação. Então, a gente tem que ter o funcionamento. A gente espera que dessa vez a gente consiga ter gestões cada vez mais técnicas e responsáveis. Esse é um ponto importante. A gente tem que observar agora, na hora de escolher os prefeitos, essa coisa da seriedade, da honestidade, da qualificação para tomar decisões, para que a gente não tenha essas bolas de neve que vão estourando lá na frente e que só prejudicam o mais pobre. E como é que esses municípios estão vivendo, né? Porque está bloqueado, né? Estão vivendo com muita dificuldade, né? Não só aqui em Sergipe, alguns municípios, no Brasil inteiro, né? Sim, vários têm problemas de paralisia, né? Eu recebo, por exemplo, de Poço Redondo, né? A prefeita Aline me liga numa agonia muito grande por conta de bloqueios, Pôr da Folha passou por isso recentemente, e são problemas de outras gestões, não é da gestão dela. Mas isso impacta diretamente a gestão dela, impacta diretamente a vida das pessoas numa cidade que está passando por uma escassez de água terrível. E aí como é que você paga o pipeiro? Como é que você paga a carrada de água para entregar ao cidadão? Isso é muito grave. A gente tenta sensibilizar as pessoas que têm poder para resolver isso, para que a gente tenha o cidadão melhor atendido. Bom, Rosendo Aragão quer fazer uma pergunta ao senador Alessandro. Rosendo, é você. Bom dia mais uma vez, Jairo. Bom dia a você, ouvinte aqui da Cultura. Bom dia, senador Alessandro, mais uma vez. Obrigado pela sua participação, né? São muitos projetos, muitas propostas que você está falando aí com o Jairo em relação ao Senado, né? Que agora o Senado está nessa prévia de eleições, uma vez que, né, esse período eleitoral realmente muitos colegas seus, enfim, estão nessas campanhas, né, dos estados, enfim. Falando em eleições especificamente, senador Alessandro, o senhor que agora é do MDB, o MDB, que aqui em Aracaju lançou o nome, né, já é candidato, enfim, desde a semana retrasada, né, que tinha o período da pré-campanha, agora a campanha, a Daniele Garcia. Daniele Garcia que está, né, no grupo, vocês estão no grupo governista, junto com o governador Fábio Mitidieri, mas o governador Fábio Mitidieri tem um nome, né, que é o apoiado, no caso, Luiz Roberto, enfim, e a Daniele Garcia preferiu fazer, digamos, esse caminho, digamos assim, junto com o MDB, né? Não apoiar, digamos, o Luiz, estar junto com o MDB. Isso veio alguma determinação nacional ou foi uma decisão de grupo de vocês? Como é que foi? E se também poderia haver uma outra possibilidade, ao invés de ser Luiz, apoiar, por exemplo, o Yandra Moura, que também, né, anuncia fazer parte do mesmo agrupamento. Enfim, foi uma decisão de vocês e por que não apoiar outros nomes, a exemplo do Luiz e da Yandra, senador? Obrigado. Obrigado, Rosendo, pela pergunta. Você tem várias coisas na mesma resposta e vou tentar ser bem didático. Primeiro, a liderança que o governador Fábio exerce é uma liderança moderna. Ele sabe que não pode dar um tapa na mesa, como faziam os velhos coronéis, e determinar quem é o candidato e quem não é o candidato. Ele tem vários partidos na base de apoio dele, ele tem atuado de uma forma muito tranquila. Existia um compromisso pessoal dele com Edivaldo Nogueira, e Edivaldo Nogueira impôs o nome de Luiz Roberto. Edivaldo só aceitava esse nome. E a gente tem, da nossa parte, pelo MDB, com a delegada Daniele, a continuidade de um processo que é de oposição à gestão de Edivaldo, não a pessoa de Edivaldo, mas a gestão de Edivaldo, que vem desde 2020. A gente tem que lembrar que em 2020, Daniele foi a primeira mulher aí para o segundo turno, a primeira mulher a ter mais de 100 mil votos aqui na capital. Isso é um capital político e uma confiança muito grande que merece uma continuidade, para que a gente possa ter uma gestão dentro daquilo que a gente deseja para Aracaju, com equipe técnica, com respeito, ouvindo as pessoas e com muita honestidade, com muita transparência, virando uma página de gestão que eu acho que precisa ser virada. Nunca existiu possibilidade de apoio para o projeto de André Moura em Aracaju, não existe essa possibilidade. Eu tenho uma leitura sobre isso que é muito simples, muito objetiva. Um cidadão com o histórico de André Moura, com as condenações de corrupção de André Moura, não pode jamais chegar perto dos cofres de Aracaju. Isso é objetivo.
a deputada Iandra, que está, por conta do marketing, tendo que ser constrangida a esconder o pai, esconder o nome da família, ela nem mais usa o nome da família, agora é só Iandra, para tentar iludir o eleitor e esconder essa estrutura que está por trás dela. A campanha mais cara que Aracaju já viu, ninguém nunca viu tanto dinheiro em Aracaju rodando. Esse dinheiro um dia vai ter que ser explicado de onde vem. A gente já teve dinheiro sendo apreendido, sendo trazido de carro do Rio de Janeiro para cá, para Aracaju. E essas coisas todas contaminam todo o projeto. Então não existiu nunca a possibilidade de caminhar com um projeto de André Moura pela diferença de entendimento, de postura, de vida que nós temos. Né? Eu devendo prender bandido e ele defende estar do lado dos bandidos. Então não tem como a gente estar junto. Acho que o eleitor, se ele for bem esclarecido, vai saber fazer essa escolha. E a democracia é assim. Acho que a grande luta da democracia, do jeito que eu vejo, é esclarecer o eleitor, apresentar nossa proposta. A Taneli tem propostas, tem história, tem coragem, já mostrou isso várias vezes, tem uma capacidade de ouvir as pessoas que a gestão atual não tem. Né? Edivaldo, todo mundo sabe, a maior crítica é esse afastamento, esse isolamento, essa dificuldade que ele tem de ouvir o cidadão, de ouvir os vereadores, de ouvir a comunidade. E Daniele vai no outro lado, ela ouve as pessoas, ela está perto, ela quer entender, nunca se escondeu, sempre se posicionou. Então eu acredito, Rosendo, que teremos uma eleição muito disputada, mas do nosso lado a gente vai trabalhar sempre com objetividade, com verdade, com muita transparência e com propostas para Aracaju. E o eleitor sempre vai ter a sabedoria de fazer sua escolha. Agora, aproveitando o gancho aí da pergunta do Rosendo, caso o segundo turno vá a Iandra, do bloco do governo, o MDB vai apoiar a Iandra? O senador vai permitir isso, não apoiando ele pessoalmente, mas permitindo que o MDB apoie? A gente tem absoluta certeza que o MDB vai estar no segundo turno com a delegada Daniele e não vai ser necessário entrar nesse debate. Mas a minha posição é muito clara, muito transparente. Não existe a menor possibilidade de dar uma gota de ajuda para um projeto que entregue os cofres de Aracaju para André Moura. A minha vida é incompatível com isso. Reforma tributária, né? O senhor tem também um projeto lá para beneficiar deficientes, né? Isso, a gente tem demandas ao longo dessa trajetória no Senado, naturalmente, por conta da credibilidade, a forma técnica e séria de lidar com as coisas, vários grupos foram se aproximando. Então, por exemplo, a pauta da pessoa com deficiência nunca foi uma pauta minha original, né? Eu não sou um militante da causa, mas as pessoas confiam, procuram, trazem demandas e a gente compreende que elas são importantes. Esse é um dos casos. Você tem hoje um momento de regulamentação da reforma do consumo, né, que foi já aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. E você tem também, ao mesmo tempo, o início da discussão da reforma da tributação sobre renda, patrimônio. Deve acontecer agora nos próximos 2 meses, imagino que logo após a eleição. E as pessoas com deficiência merecem um tratamento diferenciado, na medida em que permita que eles tenham acesso às ferramentas, aos instrumentos, aos medicamentos necessários para ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de vida. Então, a gente vem apresentando projetos específicos nesse sentido, pontuais, mas ao mesmo tempo atuando dentro da reforma tributária, que é um pacote muito maior, mais denso, para que essas pessoas tenham um tratamento assegurado. Eu acredito que uma reforma tributária bem feita, de amplo espectro, que seja que mexa em toda a parte tributária, ela tem que ter alguns objetivos claros, né? Primeiro, aumentar a produtividade, a competitividade econômica do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, ao longo da sua história, tributa mal, porque o mais pobre paga mais imposto no Brasil. A gente tributa a folha de pagamentos, a gente tributa consumo mais do que os países que têm um bom nível de desenvolvimento econômico. A gente tem que corrigir isso. Não é um processo fácil, porque a gente tem grupos de interesse que atuam com muita força dentro do Congresso. Então, quando você vai regulamentar determinadas coisas, você percebe a movimentação dos lobistas, dos grandes empresários que estão lá tentando garantir mais margem de lucro para a sua atividade. E a gente tem que filtrar isso, explicar para o eleitor como é que está acontecendo e fazer um trabalho de articulação. Eu tenho uma boa expectativa de que a gente vai conseguir defender bem os direitos das pessoas com deficiência. MDB, PSD, como é que está isso aí? O pessoal dizendo que teve algum atrito, o senhor já adiantou que não houve nada e não há nada, né? Não tem atrito nenhum. Ontem estava na belíssima solenidade do Dia do Soldado da Polícia Militar, junto com o governador Fábio, e estávamos novamente comentando sobre isso, sobre essa compreensão que o Fábio teve de que a liderança moderna não comporta esse coronelismo, essa imposição. Isso não tem mais como se fazer.
A gente tem que ter a habilidade de descer do palanque quando acaba a eleição, trabalhar por Sergipe, eu tenho feito isso com muita intensidade, o parlamentar que mais traz recursos, de forma absolutamente transparente. Você tem que acompanhar cada centavo desses mais de 400 milhões que a gente já trouxe para o nosso Estado, para todos os municípios, seja para a parte do terceiro setor, para os governos, enfim. E o Fábio tem essa compreensão, como eu tenho, de que a gente tem que trabalhar junto para o Sergipe. Quando chega o período eleitoral, naturalmente você vai ter definições que são da política partidária, são de diferenças de projetos. Eu não tenho absolutamente nada contra Luiz Roberto ou contra Edivaldo, mas eu entendo que é um momento de fazer uma mudança nessa forma de gestão, porque a gente precisa abrir as portas, o prefeito não pode ficar encastelado. A eleição de prefeito não é uma eleição de gerente de fábrica. A eleição de prefeito é para eleger uma liderança, uma pessoa que positivamente leve nossa cidade para uma coisa melhor, que consiga articular com a Câmara de Vereadores, que consiga articular com a sociedade, que resgate o centro da cidade, por exemplo, que leve obras e qualidade de vida de verdade para a periferia. E eu vejo essa condição na delegada Daniele e confio que ela vai fazer um bom trabalho. E a questão com o PSDB foi resolvida? Veja, essa é uma questão típica desse período que nós vivemos, que é o período de redes sociais. É um fato que não existe. Ele fake news, né? Eu não vou chamar de fake news, mas é um processo longo de desinformação, seja de gente que quer prestar serviço para aparecer. Para você ter uma ideia... apresentaram uma dívida grande, né? Não existe nada disso. Para você ter uma ideia, a pessoa que pode falar pelo PSDB é o ex-senador Eduardo Amorim, que é o presidente. E depois de algumas entrevistas que não deixavam as coisas muito claras, eu interpelei o senador Eduardo na justiça para que ele esclarecesse. Você está me acusando de alguma coisa? Você está dizendo que eu fiz alguma coisa errada? E ele respondeu oficialmente, não, nunca disse. Nem posso dizer que o senador Alessandro fez nada de errado. Porque é fato, os documentos estão lá. Então você pega uma falha de entrega de documentos feita por uma outra gestão que não era minha e tenta dizer que eu fiz alguma coisa errada. É um desespero muito grande. É muita gente que fica tentando sujar os outros para apagar a sua sujeira, que fica tentando nivelar por baixo a política. E isso acaba entrando na cabeça do eleitor e desestimulando. O eleitor começa a achar que é todo mundo igual, ninguém presta. Porque o que ficou na sociedade é que o senador deixou dívidas quando passou pelo PSDB. Nada e não pagas. Então nada disso existe. Não. O que você teve no PSDB após as eleições de 22 foi uma queda de um fundo partidário na faixa de 50 mil para em torno de 5 mil. E aí, obviamente, quando você tem essa realidade no Brasil inteiro, o PSDB teve que fazer uma mudança de estrutura. Ele teve que repactuar dívidas que tinha, teve que demitir pessoal, teve que desalugar sedes. O valor do aluguel da sede era maior do que o valor do repasse. Então, isso tudo é de conhecimento das pessoas que estão no PSDB. Por interesses políticos, imagino eu, ou pessoais, se tentou ventilar uma outra história que não cola. Porque, assim, Sergipe, o ex-governador Albano Franco dizia bem, é terra de muro baixo. Todo mundo se conhece. Quem não é parente é aderente, né? Ele dizia todo mundo se conhece. Então, assim, essa coisa de tentar esses ataques não funciona, a não ser nessa bolhazinha de desinformação que as redes criam e que a gente, com muita paciência, vai explicando para as pessoas. Não tenho nada para esconder. Nada para esconder. MDB, sem ser em Aracaju, como é que está o MDB do Estado em termos de sucessão nos municípios? A gente tem a liderança de chapas em 9 municípios. 9. A gente teve uma desistência em Neópolis, então ficamos com 9. São 5 mulheres, 4 homens. Boas expectativas de votação. Parceria, seja como vice, seja como apoiador na chapa, em torno de 60 municípios, com atuação mais intensa do MDB. Num processo que é muito paciente de aprendizado e de reestruturação. O MDB é um partido histórico. O MDB é o partido que mais apresentou candidatos no Brasil esse ano, novamente. Mais candidatos a vereador, mais candidatos a prefeito. É do histórico do MDB. E em Sergipe, depois de um período longo de inatividade, a gente vem fazendo essa reconstrução, né? Na eleição passada de Aracaju, por exemplo, o MDB nem apresentou chapa de vereador, para você ter uma ideia. E hoje tem uma candidata a prefeita que está aí na segunda posição, disputando fortemente essa presença no segundo turno. Essa reconstrução vai acontecer em todo o Estado, sempre respeitando as realidades locais. Esse é um aprendizado que esses poucos anos, mas muito produtivos anos na política me entregaram. A gente tem que respeitar a realidade local. Tem cidades que se limitam efetivamente a 2 grupos e não abrem espaço para a terceira via. Tem outras que permitem uma renovação maior. E a gente respeita isso, vai fazendo as construções locais e costurando alternativas para o cidadão.
As pesquisas, senador, começam a ser vinculadas, né, pelos órgãos de imprensa e o MDB, pelas pesquisas divulgadas, está bem pontuado aqui na cidade de Aracaju. Como é que o senhor vê essas pesquisas? Pesquisa sempre, a pesquisa de verdade, a pesquisa que é bem séria, feita. A pesquisa séria, registrada. Ela é um retrato no momento. Exatamente. Né? Essas duas últimas pesquisas que foram divulgadas pelas redes de televisão, a pesquisa da TV Atalaia, a pesquisa da TV Sergipe, elas reproduzem, dentro das margens de erro, aquilo que a gente já tinha nas pesquisas internas, que mostram Daniela em segundo lugar, disputando ali um espaço com a deputada Yandra de André e vendo o candidato Edivaldo subindo lentamente, mas subindo por conta dos atos, do volume de campanha. A gente espera que, ao longo do tempo, a Justiça Eleitoral possa atuar contra aquelas pesquisas que são fraudulentas, claramente fraudulentas. Você vê, e no interior isso já tem acontecido com muita intensidade, a punição, a aplicação de multas, porque tem gente que tenta usar a pesquisa como uma ferramenta de propaganda, né? Você paga e cria uma pesquisa falsa e com isso você tenta propagar que o seu candidato está ganhando ou que o adversário é inviável. Isso se repete muito. E a sugestão para as pessoas é que justamente prestem um pouquinho mais de atenção nas pesquisas de grandes veículos, porque esses têm mais responsabilidade, porque pagam multas mais altas se fizerem bobagens. E a gente consegue, talvez, chegar mais perto da realidade. Mas a grande pesquisa, a grande avaliação se dá na urna. O pessoal antigo do MDB continua? O ex-governador Jacques Barreto ainda é filiado ao MDB, senador? Até onde eu tenho conhecimento, sim. Nunca houve contato para que ele se desfiliasse ou ele solicitou desfiliação. Imagino que permaneça. Não há animosidade entre o senador e o ex-governador? Tenho todo respeito a um político histórico em Sergipe. Não temos identidade de pensamento, isso é muito claro, né? Basta recordar que o governador que me exonerou quando a gente fazia o combate à corrupção foi Jackson Barreto, né? O adversário no Senado que eu enfrentei e derrotei foi Jackson Barreto também. Então, não existe uma sintonia de pensamento, mas tem que existir sempre um respeito, porque tem uma vida longa na política, a gente sabe disso, enfim, todo respeito. É um histórico membro do MDB, eu não imagino que ele tenha desfiliado, mas é um direito dele de tomar a decisão que bem entender. Quer dizer, então a expectativa do MDB aqui em Aracaju é a melhor possível, né? Na eleição. Sim, a gente tem a expectativa de chegar no segundo turno, com algum desses adversários que hoje estão aí pontuando bem, e depois, no segundo turno, fazer uma campanha de convencimento cidadão, que chegou a hora de fazer aquela mudança que em 2020 bateu na trave, mesmo sem recursos, mesmo sem estrutura. Uma campanha que fez história, que deixou boas marcas, e esse eleitor, ele continua aí com as mesmas vontades, com os mesmos sonhos. E a gente sabe que a delegada Daniela tem capacidade de preencher esse espaço, tem coragem para fazer mudanças, porque não adianta sentar na cadeira para não mudar. Existem coisas para fazer na Prefeitura de Aracaju que não foram feitas por quase 20 anos. Você não resolveu o plano do transporte público, você chega agora no apagar das luzes e tenta fazer uma licitação que a Justiça já derrubou por suspeita de superfaturamento, até onde eu tenho conhecimento. Você não consegue avançar no atendimento da saúde de forma adequada, as pessoas continuam reclamando de filas. Você tem problemas graves na parte de meio ambiente, né? Você tem uma prefeitura que não cuida, mas principalmente, Jairo, eu vejo uma prefeitura que não dialoga com a sociedade, que não conversa com o cidadão. E a política mais moderna, ela exige justamente isso, que você abra as portas. Eu acho que, de novo, citando a liderança do governador Fábio, ele vem fazendo muito bem quando ele leva o governo para o interior, quando ele coloca a sede do governo no município uma vez por ano, pelo menos, enfim. Ele faz esse movimento, acho que é Sergipe é Aqui o nome do projeto, e as pessoas têm essa liberdade de ir lá conversar com o governador do estado, mas vá tentar conversar com o prefeito de Aracaju, mesmo sendo vereador ou sendo deputado. A dificuldade é muito grande. E essa característica tem que ser mudada. Eu acho que as pessoas têm que ter proximidade, as pessoas cada vez mais serem informadas de que o dinheiro que a prefeitura usa, o dinheiro que o governo usa, é do cidadão. O prefeito não fabrica dinheiro, o governador não fabrica dinheiro, o presidente não fabrica dinheiro, o dinheiro sai do seu bolso, você paga imposto. Então você merece respeito, merece ser ouvido, para que a gente possa ter essa participação popular, e com a participação, naturalmente, surgem excelentes possibilidades de resolver problemas. Eu vejo isso. A gente tem o único parlamentar no estado de Sergipe que faz um edital público para distribuir as emendas parlamentares. As pessoas votam. Na última votação, mais de 60 mil pessoas foram lá eletronicamente votar onde é que bota o dinheiro, onde é que não bota.
E as propostas que chegam são sempre boas propostas. Se eu quero mudar a realidade, por exemplo, do centro de Aracaju, eu tenho que ouvir as pessoas do centro. Eu tenho que conversar, entender essa realidade e apresentar ferramentas. E Daniele tem boas propostas nessa área, que é só um exemplo daquilo que eu tenho que fazer, né? E acho que o MDB está trazendo essa forte alternativa, essa opção legítima, corajosa, para quem tem essa mudança. Vereadores, a chapa para vereador, porque o prefeito eleito precisa de uma participação maciça do vereador na Câmara, né? Qual é a perspectiva do MDB na eleição para vereador? Nós montamos uma chapa nova, ela tem apenas um vereador em mandato, que é o Sargento Byron, né? Que tem um projeto social fantástico, tem um trabalho já consolidado, e todo um outro grupo de 23 candidatas que tem qualidade e que a gente espera, em conjunto, possam levar 3 vereadores para a Câmara de Vereadores de Aracaju. 3 vereadores. São 26 agora nessa eleição, né? São 24, agora mais 2 chegando. Então... Nós tivemos uma redução por conta de problemas pessoais na reta final de candidatos que chegaram até a registrar e depois retirar por questão documental ou por uma questão profissional que não conseguiu mais se desvencilhar, mas vamos caminhar com esses 24 candidatos. O pessoal, não sei se é o caso do MDB, tem reclamado muito, os candidatos, a questão de verba, que os partidos não estão ajudando o mínimo possível as candidaturas. Está acontecendo com o MDB também? Não, o MDB fez uma divisão transparente. A gente não consegue entregar o teto de gastos para ninguém, nem para candidato a prefeito de Aracaju, ele não vai chegar nem perto do teto, porque o MDB, como eu disse, lançou muitas candidaturas, é uma escolha. Mas quando o processo é transparente, quando você explica para as pessoas, fica muito mais fácil de todo mundo entender. Não tem conta escondida. Não tem candidato no bolso que eu vou tirar na última hora um pacote de dinheiro e vou entregar. E o que as pessoas às vezes ficam muito impressionadas são com as campanhas que já estão na rua, mas se você olhar na contabilidade, não tem dinheiro público ainda ali, não tem dinheiro limpo ainda ali. As pessoas estão rodando com recursos que não se sabe de onde vem. Porque a própria implementação do fundo eleitoral ainda não está efetiva, não se conseguiu chegar ao dinheiro ainda, né? As campanhas começaram, mas a tramitação burocrática ainda está andando. Então não cai o dinheiro na conta, talvez caia hoje, amanhã. E essa diferença que chama a atenção das pessoas, você tem que combater com a palavra, com o diálogo, explicando para eleitores, olha, essa turma que está aí com muito dinheiro, muita bandeira, muito tudo, esse dinheiro não veio de um lugar limpo. Esse dinheiro não veio de um lugar honesto. E quem coloca esse dinheiro sujo, depois volta para buscar o dinheiro sujo. E não volta para buscar o mesmo valor, volta para buscar dobrado, triplicado, para se enfiar dentro da prefeitura e não sair mais com contratos fraudulentos, com tudo aquilo que a gente já viu pelo Brasil afora. Então, os nossos candidatos estão bem orientados, bem esclarecidos, eles sabem como fazer campanha, eles sabem como se portar pedindo voto, convencendo as pessoas, e a nossa expectativa é muito positiva. Os partidos, além do fundo eleitoral, têm um fundo partidário, né? O fundo eleitoral, ele subiu para mais de 5 bilhões de reais, né? Isso, é um valor astronômico. Como é que foi a sua participação? Né? Eu votei contra novamente. Era 2 bilhões e pouco. Salvo engano, 2,4 bilhões. 2 bilhões e 400 passou para mais de 5 bilhões. É muito dinheiro. Né? É muito dinheiro e assim você começa a forçar as campanhas para cada vez mais gasto. Porque na medida em que você tem esse volume todo de dinheiro, todas as contratações de trabalhadores, de um cinegrafista, de um diretor de produção, vai ficando cada vez mais caro, porque você tem uma expectativa de ter muito dinheiro. Tem os gastos mínimos necessários, né? Você tem que ter um material de papelaria e de digital para produzir, para que as pessoas recebam suas propostas, recebam seu nome e seu número. E você tem que ter condições de produzir conteúdo, seja presencialmente, em eventos, seja através dos meios de comunicação. Dá para fazer isso tudo com um recurso muito mais controlado, né? O problema é que a gente se acostumou no Brasil, é aquilo que nós falamos no começo da entrevista, quando você elege para cargos importantes pessoas que têm essa prática abusiva com dinheiro público, não tem como dar certo. Porque eles cada vez vão aumentar mais esse espaço, cada vez mais eles vão aumentar esses valores. Então, votei contra também nessa oportunidade e veja, eu sou presidente de partido. Na regra antiga, eu deveria ser o maior interessado em ter mais dinheiro. Mas eu acho que o Brasil tem tanta demanda, eu tenho tanto problema. Eu falei agora do sertão faltando água. Como é que eu vou botar dinheiro para fazer campanha quando eu preciso atender às necessidades urgentes de um povo que passa sem água quase que o ano todo?
Infelizmente, a gente foi derrotado no Congresso, então foi aprovada essa nova legislação, e uma vez que ela é aprovada, você tem que utilizar, porque você não pode também fazer com que seu candidato vá para a rua em uma divergência tão grande de armas com os adversários. A gente tem feito sempre com transparência, com equilíbrio. Eu nunca tive conta reprovada. No partido, nas minhas direções, também nunca tivemos problemas de conta. Teve essa questão documental no PSDB, que é só documento, é só papel, não é dinheiro malversado ou desviado. Então, a gente tem a tranquilidade de novamente fazer uma eleição com essa cautela de cuidar bem desse dinheiro, empregar cada centavo de forma clara, transparente e honesta, para que a gente possa continuar merecendo o respeito do cidadão sergipano. O seu pensamento já deve estar também no planejamento de 2026, né? Sim, a gente tem uma construção em 26, e aí sim um compromisso partidário e uma demanda das pessoas que encontro, que é buscar a renovação do mandato no Senado. Reeleição. Esse é o caminho que a gente deve traçar. Claro que a política tem suas surpresas e que, na minha visão, está muito cedo. A gente tem que resolver a eleição de 24. A gente tem que trabalhar muito o ano de 25, que vai ser um ano muito importante de retomada dessas prefeituras, e depois 26 começa a campanha, e aí sim você vai cuidar dessa parte mais política eleitoral, né? Pelo menos o meu jeito de trabalhar é esse, de focar muito em cumprir as responsabilidades que eu tenho hoje, como senador, como presidente do partido no Estado. Senador Alessandro Vieira, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza do senhor vir aqui dar essa entrevista, né, no Estúdio da Cultura, e a partir de agora, né, várias outras entrevistas acontecerão, que estamos num período eleitoral, e o senhor como presidente de um grande partido. Eu volto o microfone aí para que o senhor acrescente algo que assim eu desejo. Agradecer novamente a receptividade, a qualidade, a seriedade do programa que vocês fazem. É o bom jornalismo, né? Isento, tranquilo, equilibrado, apresentando dados, trazendo informações. Isso é muito importante. A gente precisa resgatar essa capacidade de informar o cidadão. E a imprensa tem um papel fundamental nisso. Então, parabéns, eu estou sempre à disposição, e uma boa semana para todos. E o papel do rádio é esse. O rádio tem que ser formativo e informativo, né? Já que é uma concessão pública, o rádio não pode se prestar a fake news, né? Notícias distorcidas, né? Muito obrigado, senador. Vamos a um breve intervalo. Eu volto já com a última parte do Cultura Notícias. Aqui tem o jornalismo que o povo sergipano